É isso aí, como dito no início do vídeo, a gente vai estar falando sobre as retas no espaço, mas precisamente sobre as equações da reta no espaço. Então, vamos lá. Primeiramente, nós temos o quê? Temos a equação vetorial da reta, que a sua definição ela diz o quê? Dados os pontos P igual a, que possui coordenadas igual a x, y e z, e o ponto A, que tem coordenadas igual a x1, y1 e z1, e o vetor diretor, que tem coordenadas igual a A, B e C, temos que a equação vetorial da reta. Quando a gente diz vetor diretor, isso significa que aquela reta possui a mesma direção que esse vetor. Então, nós temos aqui a equação genérica da reta, que ela diz o quê? Que P é igual a A mais T, que é o parâmetro determinado desta reta, que possui as coordenadas, no caso aqui do vetor diretor, onde T multiplica o vetor para todo T pertencente aos reais. Então, aqui já é a equação bonitinha, toda estruturadinha, arrumadinha, onde nós temos aqui as coordenadas de um determinado ponto, que no caso seria P, que é igual às coordenadas aqui do ponto A, mais o parâmetro T, que multiplica o vetor diretor para todo T pertencente aos reais. E nós temos também as equações paramétricas da reta. Elas são obtidas a partir da equação vetorial. O que foi feito aqui para obter essas equações? Basicamente, foi feito digamos assim, um isolamento, onde foi isoladas aqui os valores para x, para y e para z por eixo. Aqui, foi isolado por eixo, onde nós temos que o quê? Que x é igual a x1 mais t, no caso o parâmetro, vezes o valor de a. Nós podemos observar aqui embaixo que isso é verídico, onde x é igual a x1 mais t vezes a, como dito anteriormente. E assim sucessivamente, o eixo das coordenadas aqui, y e y1 e b, onde nós temos que y é igual a y1 mais t vezes b, para todo t pertencente aos reais. E da mesma forma aqui nas cotas, nos valores para z. E bom, vamos para os exemplos, que aí a gente pode fixar esse conteúdo de uma maneira mais eficaz. Beleza, nós temos aqui nosso primeiro exercício. No caso, nosso primeiro exemplo resolvido, onde a reta R que passa por A, em um determinado ponto, que tem coordenadas 1, menos 1 e 4, e tem a direção do vetor 2, 3 e 2, tem a equação vetorial igual a... Bom, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a equação genérica que foi dada anteriormente, onde diz lá que um ponto P é igual ao ponto A mais o parâmetro T vezes o vetor diretor. Então, substituindo basicamente as informações dadas desse problema, onde a reta passa pelo ponto A, que tem direção do vetor V aqui apresentado, nós temos que o quê? Que as coordenadas do ponto desejado a ser encontrados, elas são iguais a as coordenadas do ponto A, que é 1, menos 1 e 4, mais o parâmetro T, vezes as coordenadas do vetor diretor, que é 2, 3 e 2, onde x, y, z representa um ponto qualquer de R. Ou seja, aqui nós temos a equação dessa reta, onde a partir dela nós podemos encontrar qualquer ponto que pertença a ela. Então, por exemplo, considerando o parâmetro T, no caso, como 1, nós temos que o quê? Nós vamos obter aqui que, a partir de toda essa equação que a gente encontrou aqui e nos foi apresentada, substituindo os valores desse determinado problema, nós vamos chegar nisso bem aqui, onde P, o ponto que é desejado a ser encontrado, é igual a 3, 2 e 1, as suas coordenadas, x, y e z. E beleza, vamos para a segunda questão, que nós vamos estar tratando sobre as equações paramétricas. Bom, a partir da equação vetorial, a gente consegue obter elas, as equações paramétricas. E nós temos também a genérica, as equações genéricas das equações paramétricas. Então, nós temos aqui, no slide que nós vimos, onde x é igual a x1 mais a vezes t, y é igual a y1 mais b vezes t, e z é igual a z1 mais c vezes t. E beleza, nós trocando os valores que nos foram dados dentro desse problema, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter aqui o valor de x1, no caso, a coordenada x do ponto A, onde nós temos que 2 mais a seria aqui, a coordenada x do vetor diretor, que é 1, vezes o parâmetro t. Então, t vezes 1 é igual a t. E nós vamos fazer o mesmo processo no restante, onde y é igual a 3 menos 2 vezes t. Aqui nós podemos ver, y1 é igual a 3 mais, no caso, mais b, só que aqui é menos, então mais com menos é menos. Nós temos que 3 menos 2 vezes o parâmetro t. E da mesma forma aqui no z, onde z é igual a menos 4 mais 3 vezes t. Beleza, a partir disso a gente consegue encontrar, apenas alterando o valor do parâmetro, nós conseguimos encontrar inúmeros pontos dessa reta. Nós sabemos na geometria analítica que uma reta ela é infinita, ou seja, é mais difícil encontrar o fim da reta do que encontrar o tesouro no fim do arco-íris.
Então, aqui nós temos o quê? Temos que, dadas as equações paramétricas, podemos determinar através delas as coordenadas de todos os pontos pertencentes a R. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção.